Entramos em uma semana absolutamente gigante para o Liverpool, uma semana em que começa com o Real Madrid e termina com o Manchester City. A exemplo do que aconteceu na temporada passada, mas era outro Liverpool, eram outros tempos, era uma outra autoconfiança, né? O Liverpool naquela temporada, naquele momento, parecia imbatível e conseguiu vencer os dois jogos de 2-0, ambos aqui em Anfield. Dessa vez a gente tem um jogo em Anfield e outro no Etihad Stadium. Estarei presente nos dois e isso me dá muita alegria, como vários momentos por aqui. Mas hoje esse vídeo, evidentemente, ele é para focar nas sensações, nas estatísticas e nos números para esse gigante encontro entre Liverpool e Real Madrid, um encontro que reúne 21 taças da Liga dos Campeões, 15 do lado do Real Madrid, 6 do lado do Liverpool. Parece pouco perto do Real Madrid, mas todo mundo parece muito pouco perto do Real Madrid quando a gente conta taças da Champions. O Liverpool é o terceiro maior campeão dessa competição, ao lado do Bayern de Munique, atrás do Milan, que tem 7. O Milan ainda é o segundo maior vencedor da história dessa competição, o que mostra o tamanho do Milan depois, ainda aqui depois de tanto tempo, de uma ainda corrente estagnação, né? Também é um encontro que já decidiu essa competição 3 vezes. Vitória do Liverpool em 1981, não foi em dezembro de 81, senhor rubro-negro, isso veio depois. Em 2018 e 2022, vitórias do Real Madrid, como a gente muito bem lembra. Eu estava presente nessas duas finais também, inclusive em 2018 foi minha primeira final em loco de Liga dos Campeões, inclusive lá em Kiev, na Ucrânia. O Fred Café hoje ele chega mais tarde, como eu já disse no vídeo de ontem, né? Se você ainda gostaria de ver e não viu a análise dessa 10ª rodada da Premier League, é o vídeo anterior aqui no canal. Dessa vez por motivos extraordinários, por conta de uma partida extraordinária. O Fred Café ele vem um pouquinho mais tarde, então é um cafezinho fresquinho da Melita com um biscoitinho de nata, né, com um pão de queijo, então você fique com uma rapadura, né, então você fique à vontade para degustar da maneira como você quiser esse café da especialista em café, reunindo especialistas de futebol internacional. A Melita é patrocinadora do Real Madrid, a Melita é patrocinadora do Fred Café e a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Aproveite o nosso cupom de desconto de 10% em todo o site da Melita com frete grátis, não Fred, atenção, em compras acima de R$250. Você precisa adquirir muito mais café fresquinho para ter frete grátis, né? O frete é acima de R$250, então aproveite o nosso cupom CAFRED, combinado? Então vamos focar primeiro no Liverpool e depois no Real Madrid, nessa nossa análise aqui desse pré-jogo. O Liverpool que vem dessa vitória, desse desafogo, dessa sessão de descarrego aqui em Anfield contra o Aston Villa para conseguir vencer, respirar. Era uma sequência de um barco afundando e de uma espiral descendente que parecia sem fim, 6 derrotas em 7 jogos, uma peneira defensiva que finalmente foi estancada nesse fim de semana contra o Aston Villa. Depois de 11 jogos seguidos sofrendo pelo menos um gol em cada, o Liverpool conseguiu finalmente contra o Villa uma clean sheet, né? Terminar um jogo sem ser vazado. Estancar essa sangria entre tantas era fundamental para conseguir uma reconstrução, mais do que confiança, que eu acho que a confiança não voltou, tá? Mas uma autoestima, né? O Liverpool vinha perdendo, vinha desintegrando essa autoestima em tantos resultados. Não foram muitas vezes na história desse clube, em 123 anos de Liverpool, que ele passou por 6 derrotas em 7 jogos, né? Ainda mais enquanto atual campeão da Premier League, ainda mais depois de trazer tantos reforços badalados para esse time. Realmente veio num momento em que pega todo mundo meio de contrapé, e contra o Aston Villa, repito, é mais um resgate de autoestima do que de confiança. A confiança ela virá se um resultado positivo vier contra o Real Madrid, contra o Manchester City. Então vamos dar um passo de cada vez. Esse Liverpool que contou com uma versão muito mais da temporada passada do que da atual em termos de time titular contra o Aston Villa, né, com exceção do Mamardashvili e do Ekitike. Todos os outros, 9 de 11, portanto, eram parte da temporada passada, e com essa familiaridade o Liverpool conseguiu um pouco mais de estabilidade. Eu comparei e volto a comparar como você só conseguir dormir bem na própria cama, né?
às vezes você consegue jogar melhor do lado de quem você já conhece há mais tempo. Então, com o Robertson de volta ao time titular, com o meio-campo com o Gravenberch voltando de lesão, com o McAllister completando 90 minutos pela primeira vez desde abril, e o Szoboszlai sendo Showboszlai, como ele vem sendo já há algum tempo nessa temporada, como camisa 10, o Gakpo na esquerda, o Salah bem na direita, o Ekitike um pouco mais tímido, é verdade, mas enfim, sendo centroavante. Na direita, o Conor Bradley voltou a jogar bem, e a dupla de zaga com Van Dijk e Konaté conseguiu, repito, estancar essa sangria, né? Eu aposto, se eu tivesse que colocar minhas fichas numa escalação, eu colocaria numa repetição desses 11 iniciais também contra o Real Madrid, tá? O Isaac ainda não volta, a gente conseguiu ver de longe hoje no treino, na janela de 15 minutos que a gente tem acesso, o Isaac treinando de maneira separada. Ele talvez, quem sabe, será relacionado, nenhuma chance de ser titular contra o Manchester City no domingo, nenhuma chance de Frimpong ou Alisson voltarem, só depois da data FIFA. Então é um Liverpool que não acredito que o Slot venha com o Wirtz titular, por exemplo, e aí o Szoboszlai na direita no lugar do Bradley. O Bradley foi muito bem contra o Mbappé na temporada passada, na vitória por 2-0 no Real Madrid, que estava muito desfalcado por muitas lesões, e foi, acho que, o grande jogo do Bradley com a camisa do Liverpool. Vamos ver se ele consegue ir bem contra o Vinícius Júnior, que não jogou naquela partida. O Vinícius, que assim como outros jogadores desse Real Madrid, não trazem boas lembranças para o torcedor do Liverpool em grandes jogos, né? Por isso que eu acho que, para tentar trazer um pouco mais de tração e algo mais parecido com autoconfiança, o Slot não deve mudar esse time titular, até porque não tem razões físicas, ninguém, até onde a gente sabe, se machucou. No treinamento hoje o Curtis Jones voltou a fazer parte desse treinamento, mas não acho que ele vai ser titular. Então eu imagino que seja o mesmo Liverpool que venceu o Aston Villa que vai enfrentar esse Real Madrid. Mohamed Salah está a 2 gols de chegar a 50 na Liga dos Campeões, ele que já é o maior artilheiro que veio do continente africano na história da competição. Quando ele chegar, né, não é se, é quando, a marca de 50 gols, ele empata com o Henry e entra no top 10 histórico da competição. O Salah, que ainda está devendo, e é difícil usar esse verbo para o Salah, mas aqui eu vou usar com muito cuidado, uma grande atuação num grande jogo na Liga dos Campeões, né? Assim, não há alguns grandes jogos, especialmente quando afunila a competição no mata-mata, de um Salah sendo o que a gente conhece muito mais no cenário da Premier League do que no cenário da Liga dos Campeões. Contra o Real Madrid, por exemplo, na temporada passada, ele perde um pênalti, não joga bem. Vamos ver se ele consegue. Foi até um soluço de um começo de temporada apelão do Salah, né, em 24-25. Vamos ver se ele consegue uma boa atuação contra esse Real Madrid, talvez se aproxime, que quem sabe até consiga atingir essa marca do Thierry Henry. Em termos de encaixe de jogo, é um time completamente diferente, evidentemente, mas o Liverpool conseguiu um atropelo muito grande para cima do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, também na fase de liga da temporada passada. 4-0 por aqui fora o baile. Foi um jogo de um Liverpool muito, muito, muito dominante, um monólogo realmente daquele Liverpool que não deixou o Bayer Leverkusen jogar. O sistema tático é diferente, né? O Xabi Alonso, ele se mostra um cara mais adaptável e mais maleável nesse esquema do Real Madrid, mas tem uma similaridade com algo que o Liverpool encontrou contra o Aston Villa, que é, a não ser que o Xabi Alonso mude isso, um Real Madrid que muito pouco sai jogando com bolas longas, que tem sido um inimigo grande do Liverpool nesse retrospecto recente, nessa versão atual. 12% somente de todos os passes que o Real Madrid tentou em La Liga nessa temporada foram lançamentos, foram bolas longas. Então eu imagino que a pressão alta do Liverpool, que é geralmente muito bem feita, quando o time adversário sai tocando a bola pelo chão, possa ser uma das armas, como foi contra o Aston Villa. Os 2 gols saíram dessa forma. Inclusive o primeiro, especialmente com um presentaço do Dibu Martínez para os pés de Mohamed Salah. O Real Madrid, líder com 5 pontos de vantagem de La Liga, vem de uma grande vitória com goleada para cima do Valência dentro de casa, 4-0. São 6 vitórias consecutivas, 13 vitórias e uma derrota apenas em 14 jogos na temporada. Ainda não empatou e só perdeu naquela tragédia da goleada sofrida para o Atlético de Madrid.
na Liga dos Campeões, é um dos 5 clubes com 100% de aproveitamento, está na quinta colocação com 9 pontos ao lado de PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão e Arsenal. O Mbappé, que foi muito mal e que naquele momento lá vivia críticas com o pênalti perdido aqui, defendido pelo Kelleher. O Alisson também estava fora daquela partida, como está dessa. Ele estava num começo esquisito com a camisa do Real Madrid e era um ponto baixo. Contra o Athletic Bilbao e contra o Liverpool foi uma semana de inferno astral, do Mbappé no Real Madrid. Agora é completamente diferente, fez mais 2 gols contra o Valência. São 21 gols em 17 jogos, somando clube e seleção, 18 em 14 só pelo Real Madrid. Em La Liga, 13 em 11 rodadas. É um começo de temporada muito formidável do Kylian Mbappé. Arda Güler tem sido o fiel escudeiro com 6 assistências. Todas as assistências do Arda Güler nessa temporada com a camisa do Real Madrid foram para Kylian Mbappé. 6. Portanto, dos 18 gols do Mbappé, 1/3 veio com o passe do talentoso turco do Real Madrid. O Bellingham está pegando ritmo de jogo e está sendo importante mais uma vez, né? Com 3 gols e 1 assistência nos últimos 3 jogos, brilhou no El Clássico, brilhou contra o Barcelona. E o Vinícius, que vem de um bom jogo contra o Valência, pênalti perdido, que é um ponto baixo, mas tem ali uma comunicação interessante do Mbappé deixar o Vinícius cobrar aquele pênalti depois de o Mbappé converter o próprio, né? E o Vinícius, substituído aos 79 minutos, se eu não me engano, saiu dando as mãos, um aceno de paz, para o Xabi Alonso. Álvaro Carreira fez um golaço absurdo e vai muito bem, obrigado. Vamos ver como é que vai ser o Carreira contra o Mohamed Salah, né? É um dos grandes encontros desse jogo. O Carreiras que já colocou o Lamine Yamal no bolso em algumas oportunidades, seja com a camisa do Benfica, seja com a camisa do Real Madrid, ainda que dessa vez pegou um Lamine mais baleado fisicamente. Vamos ver como é que vai ser contra o Mohamed Salah, enquanto não devemos ver o Alexander-Arnold com minutos em campo. O Real Madrid, conversando muito com a Tati Mantovani, inclusive, deve vir com uma escalação com mais um meio-campista e não um atacante pela direita, assim como foi contra o Barcelona. E eu acho que isso é uma decisão acertada do Xabi Alonso, facilitada pela pubalgia do Mastantuono, que nem viajou aqui para a Inglaterra. Então deveremos ter Courtois, na direita o Valverde ainda, dupla de zaga com o Hausen e o Militão, na esquerda o Álvaro Carreras, no meio campo Tchouaméni, Bellingham e Arda Güler e Camavinga. E aí um pouco mais à frente o Vinícius e o Mbappé. O Endrick, não sei se vai ter minutos, ele que saiu do banco pela primeira vez na temporada, teve 11 minutos mais os acréscimos contra o Valência. O Rodrigo não é um nome que o Xabi Alonso está utilizando pelo lado direito, o que é algo que me parece um tiro no pé dado pelo próprio Rodrigo, entendendo com informações que a gente tem que o próprio Rodrigo realmente pediu para jogar mais na esquerda nessa temporada e o Xabi Alonso está simplesmente atendendo o pedido do jogador brasileiro. Então é uma opção para o lugar do Vinícius, mais do que um cara que possa competir por outras posições em campo. Então, olhar para outros jogadores com mais minutos do que o Rodrigo não faz tanto sentido assim, como até eu já fiz de maneira errônea nessa temporada. É muito mais uma comparação Rodrigo e Vinícius do que outras, porque se é só no corredor esquerdo que teremos o Rodrigo nessa temporada, ele tem uma competição muito, muito complicada. Na seleção brasileira é outra história, mas no Real Madrid o Rodrigo está se resumindo a um cara que só pode jogar na posição de um dos maiores astros dos últimos tempos desse Real Madrid. Então, eu acho que com o Camavinga pode ser um Real Madrid muito bem protegido, muito bem montado para ser mais reativo do que ditar o ritmo do jogo. Eu estou muito curioso para ver quem é que vai ter mais posse de bola, quem é que vai tentar ficar esperando um pouco mais para dar o estilingue, para dar a estilingada, para dar o contra-ataque. Eu imagino que seja mais o Real Madrid esperando e o Liverpool sendo um pouco mais agressor. E eu também estou curioso para ver se o Real Madrid vai optar por bolas longas, o que é
uma minoria, como a gente viu aqui estatística nessa temporada, ou se vai arriscar sair jogando o que pode facilitar a vida do time do Arne Slot, que precisa muito de um bom resultado, de uma boa atuação contra esse Real Madrid, para ver se consegue chegar inteiro para o jogo de domingo, antes dessa data FIFA. Essa vitória contra o Aston Villa é um sinal positivo para você ligar um pouco o extintor ali, mas o fogo ainda está pegando. Vamos ver se ele consegue jogar um balde de água nesse fogo. A chuva por aqui vai ajudar, porque a previsão evidentemente é de chuva durante o jogo. Eu estou esperando um grandíssimo jogo de futebol e evidentemente essa partida vai ser transmitida pela TNT e pela HBO Max, fazendo convite aqui também. Abrimos a nossa transmissão às 4h45. Eu coloco um pouquinho de favoritismo para o Real Madrid, tá? Eu coloco um pouquinho de favoritismo para o Real Madrid. Acho que o Real Madrid está muito mais inteiro e está muito mais com muito mais confiança no próprio futebol, ainda que tenha as próprias imperfeições e os atritos ali entre o que me parece ser parte do elenco e Xabi Alonso, mas eu coloco um pouquinho de favoritismo pro Real Madrid nesse jogo, sim. Não sei qual a sua opinião, espero que você divida e compartilhe aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, por favor, isso ajuda bastante o nosso trabalho por aqui. E não poderia deixar de terminar o vídeo de hoje fazendo um aceno a um dos grandes gênios da história da música brasileira e da minha história, um dos corações e almas pulsantes de um movimento cultural que mudou minha vida e tantas vidas, e a música brasileira e a música em geral, que foi o Clube da Esquina. Lô Borges, complicado, mas estou na terra de Lennon e McCartney, então todo dia é dia de viver.